A cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Os dados da última edição do Anuário de Segurança Pública colocam o país entre os mais violentos do mundo. A polícia brasileira mata muitos, mas também morre no combate à criminalidade. Em Santa Catarina, o efetivo de policiais está entre os mais baixos do país e o crime organizado avança em território catarinense. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Elisa, uma boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado hoje é o professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior. Ele é mestre em Ciência Jurídica, doutorando em Ciência Política, coordenador do curso de Direito aqui da Univale e é responsável pela disciplina Criminologia. Agradecemos já a presença do professor aqui. Eu já quero fazer a minha primeira pergunta, que é a seguinte: qual é o seu olhar, professor, sobre segurança pública neste momento em que estamos vivendo, especialmente aqui em Santa Catarina? Como é que o senhor vê isso? Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O olhar de segurança pública, ele primeiro precisa de um pequeno contexto. Quando a gente fala de segurança pública, a gente lembra logo polícia, a gente lembra logo a legislação penal, a gente lembra logo o crime. Mas tratar de segurança pública é um pouco maior do que isso. Normalmente a gente divide o tratamento da segurança pública em busca da prevenção contra a criminalidade, o controle da criminalidade e a violência, mas a gente divide em 3 fases. Uma primeira fase, que seria uma prevenção primária, ela envolve, parece programa político, assim, casa, trabalho, comunidade, distribuição de renda. São essas condições, tem um professor argentino, Zaffaroni, que diz que quanto mais equilibrada a distribuição de renda de uma determinada região, menores são os índices de criminalidade. Não são ações com polícia, não são ações com crime, com legislação. São ações principalmente sociais. São políticas públicas, mas políticas sociais. Claro que sempre existirá crime. O Magalhães Noronha diz que o crime é uma sombra sinistra que acompanha a história da humanidade. Nas várias condutas humanas, nós escolhemos aquelas menos virtuosas, nós escolhemos algumas para dizer assim, esses serão os nossos crimes. No universo humano sempre haverão condutas e, portanto, sempre terão as piores serão os crimes. Essa prevenção, o crime sempre vai existir, então, por mais equilibrada que seja uma sociedade, ainda vai existir. Aí entra uma segunda fase da prevenção. Essa, sim, é a fase onde tem a polícia, é a fase onde tem as leis, né, onde a gente define quais são os crimes, onde tem as políticas de segurança pública e que precisa atuar, então, onde o crime está acontecendo ou onde o crime tem a possibilidade de acontecer. O resultado desse tipo de atuação vai ser a apreensão de pessoas. Hoje nós usamos o sistema de privação de liberdade e apreensão de pessoas. E daí tem uma terceira fase da prevenção, que é evitar a reincidência. Alguns estudiosos ainda que dizem que o primeiro crime nem é importante, nem deveria ser punido. O que nós temos que cuidar é que não se repita o crime. Essa terceira fase, então, é o nosso sistema prisional, é o nosso sistema de controle de penas, é aquele sistema que vai punir as pessoas que cometeram alguma dessas condutas inadequadas, antissociais, desviadas, que a gente chama de crime, e também trabalhar para que essa pessoa não repita, não reincida. Então, são esses 3 momentos que são importantes quando a gente trata de segurança pública. Claro que o olhar primário que a gente faz é o número de policiais, o que é que nós estamos trabalhando e quais são os resultados, como tu bem colocou, em relação ao número de crimes que a gente tem. Mas quando a gente vai falar de prevenção, nós temos que abrir um pouco mais. E qual é a atual situação? Como é a sua visão desse momento que a gente vive aqui no nosso estado? No nosso estado, são duas percepções que eu tenho bem pontuais. Primeiro, é muito bom. O estado é exemplo para várias unidades da federação e até para outros países. Segunda, está muito ruim. Não é porque nós somos comparativamente melhor do que os outros que nós estamos numa boa posição. Não, temos problemas sérios de segurança pública, temos problemas sérios com a Polícia Militar, nós temos problema sério com o abandono da Polícia Civil, nós temos um problema sério com o próprio acesso ao judiciário. Então, nós temos nessa segunda fase de prevenção, que trata especificamente de segurança pública, nós temos problemas muito sérios para serem atacados e, principalmente, a questão do sistema prisional, que no nosso estado também é exemplo para outros estados, porém, ainda tem muito que melhorar.
Certo. Professor Alceu, é possível apontar alguns fatores que são recorrentes e que acabam contribuindo para a violência e também para a criminalidade aqui no país? Tem. Nós temos algumas questões, como eu disse, é sempre muito complexo, mas nós temos uma sensação de insegurança e uma sensação de impunidade, que não quer dizer que exista efetivamente uma segurança, uma impunidade. Vivemos numa sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais individualista, cada vez mais consumista, e isso leva ao cometimento de criminalidade também. Mas alguns fatores é que podem ser trabalhados nessa percepção para a gente dividir que tipo de criminalidade que nós temos. Aquela das populações vitimárias, que é criança, as mulheres, os velhos, esse tipo de proteção, ou a proteção empresarial, do tipo empresarial e econômica, os tipos de crime que são cometidos, como desvio de verba, como sonegação de tributo, ou aquele outro tipo de crime que diz que é o crime de somenos, crimes menores, que são os crimes violentos, o furto, o roubo, tudo isso com o envolvimento do tráfico de entorpecentes, que é uma situação muito séria, e hoje com um novo inimigo que nós arrumamos aí. O nosso inimigo recente era sempre o tráfico, a droga, é o flagelo da humanidade, mas agora parece que nós criamos um novo inimigo, que são as organizações criminosas, esses grupos criminosos que têm um controle dentro e fora do sistema prisional. Que coisa isso, né? Paralelamente, eu vou citar um caso que também faz a gente pensar numa outra situação. Gostaria da sua opinião a respeito disso. Não sei se você deve ter acompanhado aquele imigrante senegalês que foi incendiado, o corpo dele foi queimado no Rio Grande do Sul. 3 pessoas acabaram jogando fogo no colchão onde ele dormia. E isso é uma situação que também faz a gente pensar nos haitianos, que também acabam sofrendo preconceito em algumas regiões mais, né? Outras menos, mas enfim. O que esse tipo de comportamento revela, na sua opinião, professor? Eu acho que é uma deficiência cultural muito séria para isso. Cultural e histórica também. Muitos de nós somos descendentes de açorianos, somos descendentes de italianos, que em igualdade de condições, como recebemos os haitianos e senegaleses no Brasil, talvez até pior, né? Os italianos, a minha descendência, a parte da minha descendência, vieram para o Brasil para substituir a mão de obra que era escrava até então, e com a libertação do escravo precisamos de outro tipo de escravo. Traz a italianada para trabalhar, que eles são bons de trabalho. E a gente esquece essas histórias também, que o Brasil sempre foi acolhedor num sentido e em outro sentido se apropriou dessa mão de obra também. Nós temos um compromisso histórico e um compromisso civilizatório com essas populações em conflito, essas populações de sofrimento. Não vai fazer diferença para a nossa economia, não vai fazer diferença para a distribuição de renda no país. A quantidade que a gente pode estar recebendo hoje é muito diferente do que está acontecendo na Europa, e parece que tem uma migração enorme que está acontecendo aqui e não é. Existe um espaço para tudo isso, mas existe também um nascimento de uma segregação, que parece ser pessoas diferentes. Não, eu estou aqui, eu tenho um determinado locus, um determinado território, e quero proteger isso contra os inimigos que eu escolher. Então, uma pessoa diferente, nesse momento, parece ser um inimigo também. Certo. Professor, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de saber a sua opinião com relação à redução da maioridade penal. Eu sou absolutamente contra a redução. Entendo todos os argumentos, mas eu não vejo, neste momento, nenhuma hipótese favorável para a redução da idade penal. Como eu disse antes, tem aquela sensação de impunidade, parece que todo o jovem infrator, o número de jovens infratores em comparação com o número dos adultos infratores, ele é mínimo ainda. Ele corresponde a menos do que a diferença da população ainda. Então, é quase que natural que exista esse número numa sociedade onde tem criminalidade. Mas a simples redução, já usei a palavra simples assim, ela é simplista. Parece que assim, eu não sei o que fazer com a criminalidade, eu preciso dar uma resposta para a criminalidade, então vamos reduzir a idade penal, porque sempre vai aparecer um adolescente com o tamanho de um adulto, que é normalmente essa a desculpa que tem, com o tamanho do adulto que comete um crime bárbaro. Até parece que aquele adolescente de 17 anos, que é tamanho do adulto, que cometeu um crime bárbaro, ele até dias atrás estava na escola, estava com uma família estruturada, estava com uma situação econômica ou com uma oportunidade de crescimento e trabalho. A gente esquece que, para a imensa maioria desses adolescentes em situação infracional, eles têm um histórico de abandono.
eles têm um histórico de vivência com a criminalidade. O MVBio fez um documentário muito interessante, Os Meninos do Tráfico, Falcões do Tráfico lá, e mostrava crianças tecnicamente abaixo de 12, mas crianças de 14, 15 anos, dizendo, eu sou vida louca, eu vou matar ou morrer. Essa é a perspectiva, isso é o que nós... Então, agora a solução é, vamos prender. Prender aonde? Se nós não conseguimos apreender, segurar os adolescentes. Esse dia um coronel me disse assim, Alceu, mas tem um que já passou 14 vezes pela minha mão, eu já aprendi ele 14 vezes. Eu digo, então nós perdemos 14 oportunidades de tratar. O que fez? Foi colocado na rua de novo? É claro que ele vai ter uma sensação de impunidade. Ele vai, na sua formação ele vai pensar, bom, eu estou livre disso, eu posso fazer o que quiser, eu vou ter a liberdade tão sonhada por todos, adultos e crianças, fazer o que eu quiser. Mas há uma omissão. E é muito simples também botar a culpa só no Estado. Há uma omissão de toda a sociedade, de todos os grupos sociais, das igrejas, das escolas, das comunidades, dos conselhos de segurança e do próprio Estado, obviamente, em relação a esses adolescentes. Deixa. Vai chegar um momento que ele vai completar 18 anos, daí ele vai ver o que vai acontecer. Quando completa 18 anos? Nós não temos, até o ano passado, nós tínhamos meia dúzia de vagas em determinadas regiões para adolescentes. É claro que não ia ser apreendido por causa disso. Agora nós imaginamos que nesse sistema prisional caótico que nós temos, que nós vamos colocar lá, como tu pediu sinceridade, eu vou dizer, eu tenho uma impressão que parece que quem propõe a redução da idade penal no nível legislativo, no nível científico, ou seja, que conhece o problema, está a mando das organizações criminosas. Por quê? Porque serão as únicas que terão vantagem quando se colocar crianças de 16, 17, 18 anos dentro do sistema prisional, nós vamos estar engordando as organizações criminosas. Muito forte não, né? Mas muito forte, importante ouvir isso. Muito bem. Professor, e porte de armas? Voltou a discussão aí, estão revendo aí as regras para porte de armas aqui no Brasil. Como é que o senhor está vendo isso? Eu tenho arma, eu tenho porte de arma, posso tudo registrado direitinho. Gosto muito de atirar de tiro esportivo, tenho arma de tiro esportivo e sou absolutamente contra essa liberdade de porte de arma. Há uma impressão de que a arma vai dar mais segurança. Nas situações reais, não existe essa segurança. Um amigo meu esse dia me consultou, Alceu, eu vou comprar uma arma, compra uma pistola ou compra um revólver? Eu fui sincero, compra um revólver, já que tu vai comprar, compra um revólver, que a manutenção é mais simples, ele tem mesmo menos perigo de dar problema. Ele me disse, mas a pistola pode ter até 15 tiros. Eu digo, meu amigo, se você tiver que dar 15 tiros em uma situação de confronto, o problema é muito maior do que a sua arma. Não é isso que vai resolver. E há uma imaginação de que estar com a arma vai lhe garantir uma segurança. Lhe garantiria a segurança da sua casa, por exemplo, se você ficasse de arma em punho, escondido dentro de casa, esperando para surpreender o ladrão. Porque, na verdade, o principal elemento que acontece é o elemento surpresa. Você vai ser surpreendido por um assaltante. E na surpresa não tem o combinado, não, espera um pouquinho que eu vou lá buscar minha arma, porque eu tenho a garantia. Uma das discussões é assim, o taxista tem que ter arma. Né? Eu fiquei imaginando uma situação de como é que se assalta um taxista para ele poder usar arma. A pessoa vem correndo na direção dele com a arma na mão e ele, puxa do porta-luva ou debaixo do banco, alguma coisa, puxa a arma para se defender. Não é isso a prática. Ele vai ter que andar o tempo todo com a arma apontada para o passageiro. Aí sim ele tem uma segurança com a arma, porque caso contrário, o que vai acontecer é o passageiro, normalmente no banco de trás, vai colocar uma arma na cabeça e diz, me dá sua féria. E aproveitando, já que você tem arma, me dá sua arma também. É mais uma arma que vai estar na ilegalidade. O uso de armas, a restrição de armas, não concordo com essa teoria da conspiração que vamos desarmar a população, mesmo porque o brasileiro não é uma população armada, ou ele tem essa pacificidade, ele é pacífico o suficiente para não viver de um conflito armado. Então, a arma na mão, que pode dar uma pretensa sensação de segurança, pode levar muitas vítimas inocentes e colocar mais armas no mercado legal. Muito interessante, esclarecedora a conversa aqui com o professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior. A gente faz um intervalinho e já volta. Já estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando a respeito de segurança pública. O nosso convidado é o professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior. Ele é mestre em ciência jurídica e também é coordenador do curso de Direito da Univale no campus Cobra Sol, em São José.
Então, professor Alceu, nós gostaríamos de saber a respeito da questão da justiça com as próprias mãos. No teu ponto de vista, o que leva as pessoas a optarem por esse tipo de situação, a fazerem justiça com as próprias mãos? Tem uma sensação de impunidade muito grande. As pessoas acabam muito próximas da violência, e da violência, não da criminalidade, não, porque ninguém fica esperando no aeroporto, desembarque internacional, quem levou dólar para fora ou quem trouxe produto importado além da cota para amarrar no poste. Não ia até faltar poste, mas já tem um problema mais urbano em relação a isso. Então é mais aquela pequena criminalidade que normalmente é naquelas áreas que a gente chama de zonas potenciais de conflito, que são as áreas onde ocorre crimes, onde o crime tem mais possibilidade de acontecer. Essa sensação de impunidade que acaba levando as pessoas a tomar uma iniciativa, ela é um risco civilizatório muito grande. Quando a gente fala que o direito penal vai proteger bandido, é para passar a mão na cabeça, bandido bom é bandido morto, tem um monte de frases prontas em relação para isso, mas essa justiça criminal que nós temos, esse direito penal que nós temos, ele é um crescimento de bem mais de 500 anos e que ele foi feito não para aquele que, de novo, citar o professor Zaffaroni, que chama de bobões, que anda como bandido, se veste como bandido, fala como bandido, se porta como bandido. Não, ele foi feito para todos nós. A partir do momento que nós nos damos ao direito de agredir alguém, puxando a justiça para as próprias mãos, nós também sofremos essa possibilidade. O direito é uma garantia para todos. Mas a polícia prende e o juiz solta. Não poderia ser o contrário, o juiz prender e a polícia soltar. Cada um tem a sua função, efetivamente. E se não tem os elementos necessários para se manter uma pessoa encarcerada, tem que colocar na rua. O Bismarck, um alemão, ele dizia, mais valem 1000 culpados soltos do que um inocente preso. E eu completo. Que pretensão completar o Bismarck, mas brincando. E principalmente se esse inocente formos nós. Então, na hora que nós concordamos ou que aplaudimos essa justiça pelas próprias mãos, porque aquele merece, porque aquele teria que morrer, e a gente vê uma série de histórias de inocentes que são mortos, às vezes pela própria polícia, que acaba acontecendo, e não nos colocamos no lugar daquela pessoa, até porque isso está muito longe. Quando isso acontece numa área de miserabilidade, que antigamente a gente chamava de favela, de pessoas onde tem história de tráfico ou de envolvimento com o tráfico, e aquilo nos parece muito distante. Não, isso não acontece comigo, isso é os bandidos que resolvem lá. Mas quando isso passa a acontecer perto da gente, perto da nossa classe social, ou com os nossos amigos ou conhecidos, a primeira coisa que se faz é um monte de cartaz na frente da delegacia pedindo justiça por uma morte injusta. Mas se ele é preto, pobre, favelado, como diz a música, não, isso aí é problema deles, parece um outro universo e que a gente não dá a atenção necessária. Né? Que coisa, né? Para garantir os nossos direitos, não é só o deles, não é para garantir os nossos também. Professor Alceu, tem vários rankings aí apontando o país de uma forma muito ruim, né? Classificando o Brasil como um lugar muito inseguro. A revista Veja publicou um no ano passado, colocando o Brasil em 11º país mais inseguro do mundo, né? O que isso significa, né, em termos de imagem do país mesmo para o mundo? Né? E não está longe esses rankings, cada um tem uma metodologia lá, que teria que verificar cada uma, mas assim, nós somos o 3º ou 4º país, dependendo do método que utilizar, com a maior população prisional, com o maior número de presos que tem no mundo. Né? Nós perdemos para Estados Unidos, China e Rússia. Em algumas contas ali nós estamos à frente da Rússia, perdemos só para os Estados Unidos e a China para o número de carcerados. Com essa violência, com essa sensação de segurança, a primeira constatação é prender não está adiantando. Né? Pelo menos da forma que nós estamos prendendo, isso não está resolvendo o nosso problema de segurança, o nosso problema de sensação de segurança, principalmente. Para a imagem do país isso é obviamente péssimo, mas nós deveríamos chamar nossa atenção para mais políticas públicas. E quando eu falo de políticas públicas, não são só políticas criminais, também políticas criminais de controle de violência, de controle de criminalidade, de prevenção de violência e criminalidade, mas também políticas assistenciais, porque mais vale uma política assistencial do que 10 políticas criminais. Mas nós precisamos de ambas, nós precisamos de polícia bem equipada, polícia treinada, polícia respeitada em relação a isso, ações e estratégias de segurança que leve a figura do Estado nas diversas comunidades. Me dá um gelado quando diz assim, prendemos um traficante na área tal, em tal lugar. E eu pergunto, e depois?
Porque ao tirar o traficante lá da boca de fumo, foi uma grande ação, uma vitória, sim, ponto. Joinha para ti aqui. Mas a próxima é o que nós fazemos lá? Vamos esperar outro traficante assumir ou vamos esperar migrar a criminalidade? Aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú, uns 2, 3 anos atrás, houve uma operação, um trabalho muito grande com relação ao tráfico de entorpecentes. Na região de Itajaí, mais perto da Ilhota, para Blumenau, o trabalho se limitou a tirar os traficantes de circulação. Em Balneário Camboriú, não. Em Balneário Camboriú tiraram os traficantes de circulação e botaram alguma coisa parecida com polícia comunitária na região. Resultado, lá em Balneário Camboriú houve uma séria diminuição da criminalidade. Nas outras regiões, onde somente houve as prisões, houve uma migração de criminalidade. Aumenta os furtos, aumenta os roubos. Mas o que houve que aumentou? Dá uma olhadinha na história e vê se não prenderam um monte de traficante aqui. Tirou o mercado de trabalho, porque infelizmente existe, tem gente que vive disso, e não deu outra oportunidade, não deu mais o que fazer. Vai ter que furtar para recompor, para capitalizar a sua empresa do tráfico novamente ali, para poder estar naquilo que é mais rendoso, tem mais rendimento, que é o tráfico mesmo. Certo. E, professor Alceu, falando ainda sobre as políticas de segurança, as políticas públicas, no cenário atual, como é que os governos, tanto municipal quanto estaduais, têm conduzido essa questão das políticas públicas? No teu ponto de vista, o que ainda precisava ser feito para que isso melhorasse pelo menos um pouco? Em primeiro lugar, assim, nós temos um limite muito pequeno para investir, tanto em políticas sociais como em políticas criminais. Mas com a estrutura que tem, era muito importante uma integração das várias polícias, porque esse é um defeito que nós temos. Há uma concorrência em determinados momentos, entre polícia militar, polícia civil e o próprio Ministério Público. Todo mundo quer investigar, a polícia militar quer investigar, o Ministério Público quer investigar, quando em tese a função de investigação é da Polícia Civil, que acaba sendo sucateada no meio dessa briga de atribuições ou de poder, não sei direito, acaba sucateada ali no meio. Então, primeiro, uma integração das forças de segurança que a gente trabalha. E segundo, é trabalhar aqueles programas de prevenção. Botar a criança na escola, botar adolescente no que fazer, botar adolescente com preparação do mercado. Num segundo momento, equipar as diversas polícias, dar meio para que as polícias possam trabalhar. E num terceiro momento, tão importante quanto, é o que fazer com a população de Santa Catarina, 17.800 dentro do sistema prisional, o que fazer com essa população. A nossa população prisional, ela tem uma média de pena de 4 a 8 anos. Então, daqui a 4 anos, numa matemática bem simplista aqui, pelo menos metade dessas pessoas estarão na rua. Não estou nem contando com fuga, com nada disso. Não estão na rua porque cumpriram sua pena ou tiveram algum benefício, como progressão de regime, livramento condicional. O que nós vamos fazer com essas 5.000 e poucas pessoas? É uma população maior do que muitos municípios de Santa Catarina. O que nós fazemos com isso? Se ficaram só trancafiados, eles não terão produção na rua. Ele não será o que muitos querem, que é ser um cidadão pagador de impostos e consumidor. Se é que isso é uma grande vantagem na evolução humana, mas é o que espera-se de muita gente. O que nós vamos fazer com esse grupo? É um trabalho que não é de curto prazo, não é para um mandato de eleição, que às vezes pensa no 4 anos da eleição, o que eu vou fazer nesse meu plano? É um plano de Estado, efetivamente, tem que ser de longo prazo. Professor, a gente está indo já para o finalzinho, tem tanta coisa importante para a gente conversar. Vai me cortando, que se deixar eu vou falando. Não, pode ir falando, está muito interessante. Mas eu gostaria de focar ainda um pouco mais em Santa Catarina, porque a gente tem mesmo essa imagem de Estado com melhores condições, com menos violência e tudo mais. Só que, logo na abertura do programa, eu já entrei com alguns dados bem difíceis da gente engolir, né? Sim. Que é o aumento do crime organizado aqui no Estado e o baixo policiamento. O número de policiais aqui atuando no Estado não é muito bom em termos de Brasil. Eu acho que é o 4º pior número do Brasil, pelo que eu entendi aqui nos dados que a gente levantou. Como é que o senhor vê isso? Como sair dessa situação? Enfim, qual é o cenário? O tipo de criminalidade e o nosso tipo de forças de segurança pública, né? Primeiro que é muito difícil falar em número de policiais. Não existe um número ideal. Diz uma recomendação da ONU que é um policial para cada 300 habitantes. Não é verdade essa aí. Isso foi uma confusão teórica que fizeram, então não existe nenhuma recomendação de órgãos internacionais sobre o número de
de policiais, mas é muito próximo disso. Mas isso depende de qual é a situação geográfica, se é área urbana ou se é área rural, qual é o equipamento que se tem, qual é o tipo de atuação e treinamento dos policiais. Embora, como eu disse no início, a nossa polícia, as nossas diversas polícias sejam exemplo para todo o Brasil, há de se fazer esse tipo de investimento. Nós temos uma força que está contratando bastante, mas tem uma deficiência histórica, tem uma deficiência de 2 décadas e que dificilmente nós vamos alcançar. Até porque, como eu disse, o nosso limite, do Estado, o limite de investimento é muito pequeno. Quando me pergunto qual é o número ideal de policiais, eu digo é um para cada um. Cada um podia ter um policial para chamar de seu. Mas quem é que paga essa conta? Isso vale para todo, vale para toda e qualquer margem que a gente queira, seja municipal, seja regional. Então, primeiro é esse investimento na polícia e a integração, principalmente a integração das diversas polícias para que possa potencializar. E quando eu falo diversas polícias, estou colocando outros órgãos, os órgãos de controle de trânsito, os órgãos referentes às guardas municipais, porque não é só um trabalho de policial. E esperar que todo milagre seja feito pelas forças de segurança também pode nos levar a uma desilusão depois. O milagre tem que partir das comunidades, das sociedades. Quantos de nós, preocupados com segurança, participam dos conselhos de segurança do seu bairro? É lá que a gente vai verificar onde é que tem uma turma que senta na escadaria da igreja. Tem que prender aquela turma? Não. Tem que atuar junto com aquele grupo. Tem um projeto que é conhecido no mundo todo e no Brasil, que foi aquele Olodum, lá em Salvador. Certo. O que era o Olodum antes? O Olodum era um bando de gente para pequenos crimes. Daí alguém resolveu dizer, não, vocês não são marginais, vocês são artistas, vamos bater lata. E viraram artistas. Acho que são oportunidades que devem ser oferecidas. Muito bacana. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, professor responsável pela disciplina Criminologia, que é coordenador do curso de Direito da Univale em São José. Obrigada. Certo, então, Viva a Voz fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.